Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentaram uma defesa de 129 páginas ao Supremo Tribunal Federal, STF, alegando que Bolsonaro não assinou qualquer decreto nem deu ordens para ações violentas. Eles também afirmaram que ele não tentou derrubar o governo eleito. A defesa pediu que o caso seja analisado pelo plenário do STF, composto por 11 ministros, em vez da primeira turma, composta por 5 ministros 2. Os advogados de Bolsonaro também questionaram a credibilidade do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, alegando que ele mentiu e não manteve a confidencialidade. Além disso, a defesa argumentou que não teve acesso a todas as provas obtidas pela investigação da Polícia Federal. Bolsonaro chegou a Brasília recentemente e negou qualquer envolvimento em uma trama golpista, afirmando que não teve acesso a todas as provas e que buscará anistia para os presos pelas invasões e depredações de 8 de janeiro de 2023. Todo mundo se lembra que a PGR, ela protocolou uma denúncia há pouco mais de 2 semanas contra 34 pessoas por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por liderança intelectual da depredação de patrimônio público, etc. e tal. Nessa denúncia que foi feita pela PGR, um dos denunciados é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal porque diz a denúncia, coloca a denúncia dentro do rol dos denunciados um deputado federal. Pois bem, deputado federal tem foro privilegiado na STF. A questão é, quando essa denúncia foi protocolada, nós fizemos uma análise profunda dessa denúncia e nós chegamos à seguinte conclusão: é uma peça de fofoca. Seria muito melhor o Léo Dias ter escrito e protocolado. É uma vergonha, é um assinte, uma peça, nós comentamos naquela oportunidade, que foi cindida em 5 denúncias diferentes. O Ministério Público Federal cometeu fake news, porque às 20h50 do dia do protocolo, a PGR, ela tinha denunciado apenas e tão somente 14 pessoas, e ela publicou a notícia de que tinha denunciado 34, o que foi uma grande mentira. Uma peça porca, dividida, 34 denunciados, dividido em 5 peças, e a PGR dizendo que era para dar mais liga, para dar mais sentido a cada uma das denúncias, ou a cada grupo de denúncias. Mas o fato é que as 5 petições de denúncia eram exatamente iguais, até com os erros de diagramação. Não mudava nenhuma palavra, a não ser o endereçamento dos denunciados. E uma denúncia que, quanto ao presidente Jair Bolsonaro, não tinha prova nenhuma. E fizemos toda essa análise. Ontem à noite, venceu o prazo de 15 dias para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro oferecer a sua defesa prévia. Por que defesa prévia? Porque o Ministério Público da União, representada pela Procuradoria-Geral da República, faz a denúncia. Essa denúncia ainda não foi aceita. Pode ser que ela seja rejeitada. Pode ser que. A defesa do ex-presidente pediu mais prazo. A PGR e o Alexandre de Moraes negaram. Então, mesmo assim, em 15 dias, cumprindo o prazo legal, a defesa prévia, porque virá outra defesa, caso esta denúncia se transforme em uma ação penal, ela foi apresentada. E essa peça, ao contrário do lixo jurídico, da imprestabilidade jurídica, dessa verdadeira denunciação caluniosa que representa a denúncia, a defesa prévia do presidente Jair Bolsonaro é um primor. Eu estudo há décadas direito, estudo até hoje. Eu poucas vezes vi uma peça tão bem escrita e tão didática. É uma aula de direito penal. E ela resume muito bem tudo aquilo que a gente vem debatendo
ao longo do tempo aqui neste programa, no Faroeste Brasileiro. E ela gira em torno de 10 eixos. Eu peguei as 129 páginas, fiz um resumo, porque essa petição ela se divide em 10 temas, 10 eixos temáticos, e todos eles são comprovados documentalmente pelo advogado, pela defesa do Jair Bolsonaro, são comprovados pela legislação, ou seja, são comprovados documentalmente e têm farto fundamento nas leis, na jurisprudência e na doutrina. E uma grande questão é jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência, decisões a favor de Bolsonaro tomadas em outros casos e que se aplicam no caso de Bolsonaro, neste momento, tomadas por Toffoli, Fux, Gilmar Mendes, Edson Fachin, por exemplo. Então, vamos a esse resumo para que a gente passe ao debate. 10 eixos temáticos. Primeiro, julgamento pelo pleno. E eu vou, a cada eixo temático, eu vou citar um trecho da petição. Então é sempre entre aspas. O que diz a petição? Parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente da República não ocorra no Tribunal do Pleno. Segundo eixo temático, juízo de garantias. Cito a petição. Ao mesmo tempo, no âmbito desse egrégio tribunal, desse egrégio Supremo Tribunal Federal, são parcas as medidas possíveis contra as decisões do ministro relator. Não foi sem razão que, ao analisar a figura do juiz de garantias, o digníssimo ministro Luiz Fux destacou que a legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão de acusação significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Veja, Alexandre de Moraes é protagonistíssimo, né? Ele é tudo, é o protagonista, o herói, o vilão e o coadjuvante, vamos dizer assim. Terceiro tema dessa defesa, incompletude da prova. Esse ponto, ele é o que mais irrita o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes cospe fogo, segundo fontes que estiveram com ele nas últimas semanas, e o assunto que mais o irrita não é nem o projeto de lei dos Estados Unidos. É a insistência dos advogados de defesa em dizerem a verdade. Qual é a verdade? Alexandre de Moraes não disponibilizou a totalidade das provas que foram levantadas no inquérito, segundo o qual a Polícia Federal fez o seu relatório que embasou a denúncia. Embasou entre aspas, porque a denúncia é uma coisa sem pé nem cabeça. Vejam, senhores, a PGR ela teve todo este tempo para fazer uma denúncia. E o PGR falava, vai ser depois do Natal, vai ser depois do Ano Novo, vai ser depois do Carnaval. E num certo momento esta denúncia veio a queimar roupa, mas a PGR já tinha levado muito tempo. E a defesa ela mostra claramente e comprova, inclusive, por ofícios da autoridade policial, que aos advogados de defesa não foram disponibilizados todos os elementos probatórios. Não foram. Foram disponibilizados trechos, foram disponibilizadas transcrições, mas não foi disponibilizado todo o conjunto probatório. Por exemplo, coisa de 38 pessoas, 38 celulares foram apreendidos. Nos autos, só contém análise de 7. Onde estão os outros 31? Não foram disponibilizados. Não foram. E tem mais. A questão do prazo é porque, se você olhar tudo o que é mencionado nessa denúncia louca da PGR, o advogado ele tem 81 mil páginas para analisar. 81 mil no mínimo. Então 15 dias não é um prazo razoável para se falar em ampla defesa, que é um princípio da Constituição.
Mas o Alexandre de Moraes está cagando para isso. A PGR também está cagando. Aliás, o PGR, os dois estão cagando para qualquer memória jurídica que eles queiram deixar como legado. Quarto tema, document dump. O que é o document dump? Document dump é a denúncia, ela foi citando coisas e não comprovava coisas, e ao todo de tudo, ela se referia a mais de 81 mil folhas. E a forma como ela foi apresentando, elencando os fatos, não apresentava, contudo, o link com as provas, tornando impossível, diante de um volume tão extenso de autos e documentos e pastas e arquivos e processos digitais e narrativas que não encontram respaldo nesses documentos, que isso é reconhecido na jurisprudência como document dump. Você pega um número quase que impossível de ser analisado e diz, olha, eu estou falando, não estou falando Lé com Cré, mas isso está tudo no meio dessas 81 mil folhas. Passa para o 5 aí, Fred, pode subir do 4 para o 5, nós vamos para o quinto eixo temático da defesa, que ela diz o seguinte, o quinto eixo temático, ele fala, depois do document dump, da ilegalidade do inquérito 4878. O inquérito 4878, ele nasceu de uma notícia, de um fato possivelmente criminoso, que o TSE deu ao Alexandre de Moraes. E o que diz a lei? A lei diz que quando vem uma notícia de crime, ela tem que ser passada para a PGR. E a PGR é que tem que requerer um inquérito. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes mesmo tocou o inquérito sozinho. E o que é mais grave, senhores? O que é mais grave? Quando em 2022, o então PGR recebeu o relatório da Polícia Federal, e esse relatório não dizia Lé com Cré, ele pediu o arquivamento desse inquérito. Por incrível que pareça, contra toda a jurisprudência e toda a legislação, o ministro Alexandre de Moraes não aceitou. Porque tem jurisprudência do STF dizendo, quando o PGR pede o arquivamento, tem que arquivar. Ele não aceitou. E sequer notificou o PGR para ele pedir providências adicionais. Ele peticionou sigilosamente a Polícia Federal, peticionou não, mandou sigilosamente uma ordem à Polícia Federal para ela se aprofundar em questões. Não analisou o pedido de arquivamento, ignorou, portanto, e desse inquérito nasce a petição que vicia todo esse processo investigatório e da qual nascem todos os argumentos, entre aspas, né, fantasiosos, mas argumentos da PGR para essa denúncia contra o Bolsonaro. Sexto tema, nós falamos aqui, só para vocês se lembrarem, do julgamento pelo pleno do juiz de garantias, da incompletude das provas, do document dump e agora nós falamos da ilegalidade do inquérito dentro do qual nascem as denúncias contra o Bolsonaro. Nós vamos para 6, Fish Expedition, que é um procedimento, é uma forma de proceder na investigação absolutamente inconstitucional. E onde é que a defesa comprova a inconstitucionalidade? Nos votos dos próprios ministros do STF. Cito Carmen Lúcia, cito Toffoli, cito Celso de Mello, cito, por fim, Gilmar Mendes. Depois, sétimo tema, violação do sistema acusatório. O Código de Processo Penal proíbe que o juiz tome iniciativas. E como fica demonstrado pela lei, pela jurisprudência, pela doutrina e pelos documentos que a defesa junta no processo, o Alexandre de Moraes, ele requeriu provas a todo momento, e quando ele não se satisfazia
Com o resultado, ele ordenava que a sua Gestapo procurasse mais provas ou fosse mais criativa. 8. Nulidade da colaboração premiada do Mauro Cid. O que nós falamos aqui é exaustão. Ele foi preso no caso da vacina. Ele assinou a colaboração premiada quando disseram a ele que a filha estava investigada. E mesmo assim, mesmo se tivesse validade, o Mauro Cid teve a sua colaboração divulgada insistentemente pela imprensa. Assinou, foi a polícia, falou tal coisa. E a lei manda que a colaboração ela seja sigilosa, que nós não saibamos sequer que tratativas houveram entre um colaborador e a instituição da persecução criminal. Fora isso, a revista Veja soltou a matéria que ele foi coagido a dizer o que ele disse. E de tantas inconsistências e contradições, teve uma audiência com o ministro Moraes, que ele não poderia ter feito. E nessa audiência, Cid só disse o que disse porque Alexandre de Moraes ameaçou seu pai, sua mulher e sua filha. Mais ainda, se Mauro Cid tivesse dito coisas contraditórias, o que fez, a única coisa que a lei e o próprio contrato da colaboração permitiam é que a colaboração fosse anulada e não restaurada e não recalchutada numa audiência com o ministro, que não poderia ouvir o colaborador. Mas mesmo com tudo isso, Alexandre de Moraes não para, pois não se trata de um julgamento jurídico, mas sim de um julgamento político, onde o que interessa é calar a direita e os seus líderes. Se inscrevam no canal para continuar acompanhando os próximos acontecimentos, curtam e compartilhem nossos vídeos. Fiquem com Deus.